Sejam bem-vindos a mais um Band Imóveis. Hoje vamos receber aqui no estúdio a Constel, empresa potiguar com 35 anos de história. E para contar um pouquinho dessa história, vamos contar com a presença de Leandro Vasconcelos, diretor comercial e financeiro, e Sara Coelho, gerente comercial. Sejam bem-vindos. E hoje vamos dar espaço para ouvir um pouquinho dessa grande história que eles comemoram 35 anos. Leandro, me fale um pouco da trajetória de vocês no nosso mercado. Primeiramente, agradecer o convite. Dentro desses 35 anos, passamos por muita coisa, né? 35 anos de história passa por diversos momentos do mercado. Mas a nossa história começou na garagem da casa da minha avó, o meu pai e minha mãe que fundaram a empresa. Então, é uma empresa familiar que iniciou nesse momento e cresceu a chegar a um ponto de estar agora como uma das maiores do Rio Grande do Norte. Essa trajetória, antes de começar a construção civil, nós passamos pela construção de rede telefônica, né? Então, foram ainda alguns anos nesse mercado, que podemos também pegar o know-how da parte de construção, mas de uma forma diferente, até o momento que a gente transacionou para a construção civil e aí empreendimentos verticais, comerciais, residenciais. Estamos aí já entrando no 18º, 17º empreendimento, considerando em unidades mais de 3.000 unidades, mais de 340 mil metros quadrados construídos. É muita então, coisa. é um volume aí que a gente pode considerar como excelente, né, dentro de um tempo de história tão bom. Excelente. E você, Sara, conte pra gente um pouquinho da sua história junto à Constel. Como é que você descreve o que é viver a Constel no dia a dia? Stênio, eu tô na Constel desde 2015, então já tem um tempinho, né, 11 anos, e é muito inspirador trabalhar na Constel, porque a gente tem a figura de seu Francisco, a figura de Leandro, que fortificam muito a cultura. São pessoas que... É uma empresa que a gente tem tranquilidade em vender, né? Porque a gente sabe que vai entregar o que promete. Na verdade, entrega até mais isso é muito importante. Do que promete. Isso dá uma tranquilidade para a gente, enquanto comercial, até nas parcerias junto com os corretores, né? De saber o que a gente ter a garantia do que a gente está oferecendo, de fato, vai ser entregue para o cliente final. Isso acaba refletindo também nos índices de satisfação dos nossos próprios clientes, né, que é acima de 85%. E nós temos um histórico de recompra, né, também muito interessante. Teve um empreendimento nosso no Green Life Morgovia, por exemplo, que a cliente comprou 5 unidades. Então, assim, você não compra 5 apartamentos de um projeto se você não acredita, confia e está satisfeito, né? Então, isso me dá muita tranquilidade em trabalhar e estar à frente do comercial. Isso é muito importante, essa questão da credibilidade, né? Eu costumo falar sempre que antes de qualquer coisa a gente precisa saber quem está vendendo e quem promete entregar. Porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas... A gente está falando de sonho e muitas vezes empresas de não muita credibilidade acabam brincando com esse sonho, gerando uma certa frustração no nosso mercado. Que a gente tem várias histórias aí de um passado recente para contribuir sobre isso, mas a gente está aqui para falar de coisas boas e meus parabéns à Constel, porque a gente sabe que realmente é uma empresa que honra o que promete e que entrega uma credibilidade e uma satisfação muito grande para os clientes. Dentro dos projetos da Constel, a gente sabe que vocês já passaram aí por diversos perfis de produtos. A gente tem desde produtos voltados ali para um produto de primeira moradia, um projeto de primeira moradia, temos também imóveis mais sofisticados, residenciais e empresariais de alto padrão. Gostaria de saber um pouquinho de vocês o que é o Momento Constel, como é que a Constel se posiciona dentro desse mercado, levando em consideração o cenário aí dos últimos 5 anos, quando o mercado potiguar ele vem passando por algumas transições, inclusive de plano diretor. Esse ponto do plano diretor é importante porque ele tem uma mudança de retomada de investimento no Estado, na verdade.
Antes do plano diretor, nós já tínhamos projetos em andamento e desenvolvimento que foram entregues, como o Manhattan Business Residence, que são case na região do Tirol e referência no caso de comercial hoje em dia. O Manhattan Business ele foi entregue em 2019, foi mais de 6 anos, 7 anos, né? Vamos fazer. Mas que até hoje é um produto que é moderno, referência, né? É moderno ainda pelo que ele entrega. Então, com o plano diretor, que foi já depois disso, a gente sentiu que até esse momento ainda estava muito reprimido a questão do mercado em relação a novos investimentos e novos lançamentos, para efeito de incorporação principalmente. Então, com a vigência do novo plano diretor, a gente viu que a retomada de investimentos foi bem maior. Você tem alguns outros marcos, né, como também a Engorda de Ponta Negra trouxe novos investimentos para Ponta Negra. Você vê que tem alguns empreendimentos sendo lançados na região de Ponta Negra novamente. Mas na cidade toda, no estado, você vê que tem muito investimento sendo retomado e o crescimento de lançamentos isso aí é importante porque traz novas referências de preço de metro quadrado para a região, que a gente está numa situação hoje ainda de referência ainda defasada, né, de metro quadrado. Como vizinhos nossos que já passaram com relação a isso e a gente precisa retomar. E com o plano diretor e os novos investimentos, novos lançamentos, a tendência é que isso volte a ser recuperado. Na verdade, já está tendo recuperação, você vê em notícias constantes, falando justamente sobre que Natal é uma das cidades que está sendo cada vez mais valorizada em relação ao preço de metro quadrado. Então, a tendência realmente é dessa recuperação se acelerar ainda mais no curto prazo, porque você tem uma defasagem e precisa ser recuperada. E essa questão da referência, né, do valor de referência, ela é muito importante porque Natal, como a gente passou por um momento de mercado muito desafiador lá em 2014, até 2016 ali, 2017, a gente ficou sem essa referência de valor que começou a ser reconstruída a partir de 2020, quando voltou a ter os lançamentos. E aí, sem ter essa referência, acaba que muitas vezes o mercado ele trava e o cliente ele começa a ter referência de imóveis que não são compatíveis aos novos empreendimentos e que estão chegando ao mercado. E assim, Stênia, é importante a gente pontuar que a mudança do plano diretor, a própria pandemia, né, trouxe mudanças nos hábitos de vida das pessoas. Sim. E os projetos eles tiveram também que se adequar a isso. Então, antes não se preocupava tanto com uma sala para receber encomenda, sim, com um self-marketing dentro do condomínio, né, que são pontos que hoje são realidades, essenciais, né? Essenciais, né? Exatamente. Acelerou muita coisa, na verdade, né? O acesso à informação foi a evolução da tecnologia. Então, o que antes, essa questão do self-market ou até mesmo a delivery room, né? Que é algo que tem sido meio que obrigatório hoje em dia, porque antigamente você ia comprar fisicamente, até mesmo no supermercado, né? Você sair de casa para fazer suas compras. Hoje em dia, você pede pelo aplicativo do supermercado, no atacado, ou até mesmo os outros tipos de aplicativos de pedidos, que você recebe dentro de casa. Isso não só para alimentação, mas para tudo. Né? Roupa, calçado, casa, eletrônico. Né? Você recebe tudo hoje em casa sem precisar ir ao local físico. Né? O home office, a vaga para carro elétrico. Né? Pronto, vou aproveitar o gancho desse nosso bate-papo aqui que chegou nesse momento e perguntar para a Sara, dentro desse novo conceito de mercado e de projetos e de demanda do cliente, né? O que é que a gente encontra hoje dentro desses mais novos projetos? Eu sei que vocês estão com um projeto aí em construção, magnífico, inclusive, e estão lançando agora mais um projeto de excelência. O que é que a gente tem de tantos diferenciais dentro desses projetos atrelados a esse novo perfil de cliente? Perfeito, Stênia. A gente procurou realmente incorporar ao empreendimento os hábitos, a mudança de hábito da população. Porque o empreendimento ele tem que servir ao cliente, né? Ao morador. Então, a gente tem um
delivery room, que é uma sala para receber encomenda, tem pontos de vagas para carros elétricos, que hoje já é uma realidade, né? Principalmente no mercado de Natal aqui tem muita adesão, né? O self-marketing, o rooftop, né? Então a gente tem apartamentos, aliás, a cobertura, a gente democratizou o acesso à cobertura, porque às vezes... Eu acho isso muito bacana, eu acho uma sacada dos arquitetos maravilhosa, porque quando a gente vem para essa parte dos rooftops, a gente, como você colocou, a democratização dos ambientes, porque antes, os primeiros andares que vendiam eram os andares mais altos, e aí gostei do projeto, mas eu não conseguiria mais acessar a vista nobre, né? Isso. Digamos assim, a vista mais privilegiada. E nesse layout aí, a gente consegue ter um acesso. E assim, às vezes eu posso não querer morar no andar mais alto, mas eu quero ter a possibilidade de, numa lua cheia, chamar uns amigos, tomar um vinho, uma noite com queijos e vinhos e ter essa experiência. Então, o empreendimento, hoje, a gente se preocupa muito com isso. Tem uma academia também no 31º andar que você possa treinar olhando o horizonte, né? E que hoje é algo assim que está... Quando você roda uma pesquisa de desenvolvimento de projeto, esses espaços, né? Os espaços wellness, dessa nova tendência, eles estão aí liderando nas pesquisas porque realmente a população mudou de hábitos desde a pandemia. E assim... Qual é o recurso mais precioso que a gente tem? É o nosso tempo, né? Então, se você se coloca em um empreendimento que está numa localização central e que reúne itens de lazer e comodidade, que permite que o morador possa dormir meia hora a mais, ficar mais meia hora com o filho, né? Ter esse tipo de comodidade é valioso. Isso realmente acaba até superando o preço, né? Porque não é preço, isso realmente é valor. E o empreendimento, os projetos da Constel, eles se preocupam muito com isso. Não só na funcionalidade dos itens de lazer e comodidade, como das próprias plantas também, terem plantas equilibradas, que reúnem uma sala robusta, mas os quartos também confortáveis, como também a própria localização, que sejam pontos centrais, né? que facilitem o fluxo diário, dia a dia, e ajudem na rotina do morador. Sim, excelente. Uma outra pauta que eu queria trazer aqui com vocês, a gente acompanhou que recentemente a Constel ela assinou um grande contrato, né, com a Caixa Econômica Federal, e isso para mim é um marco. E aí vou abrir para vocês falarem um pouco sobre isso, mas eu queria trazer aqui o meu ponto de vista, né? Esse contrato, para mim, que sou do mercado imobiliário, ele mostra a credibilidade e a solidez de uma empresa. Porque se você está comprando um imóvel, você, pessoa física, vai comprar um imóvel, uma única unidade ali para você conquistar um financiamento imobiliário, a Caixa ela pede uma série de requisitos a serem atendidos para que ela conceda aquele empréstimo para você. Imagine você financiar uma obra grandiosa, a gente está falando aí de um cenário de milhões, e conseguir a validação e o carimbo de uma instituição como a Caixa Econômica Federal. Então, eu vou abrir para Leandro e Sara falar um pouquinho sobre esse contrato e o que é que ele representa dentro do mercado imobiliário potiguar, esse feito que vocês realizaram recentemente. Esse contrato, na verdade, representa o maior crédito imobiliário hoje do Rio Grande do Norte, né? Feito pela Caixa Econômica. Então, ele tem um impacto muito grande no mercado quanto à questão de credibilidade que você consegue passar para o cliente final, para o consumidor, em relação a que ele está comprando, ele pode comprar um empreendimento que está com a chancela da Caixa Econômica. A gente garante os recursos para que a obra sejam concluídas, né? A segurança para o cliente final, ela está garantida, né? Então, você não precisa ter tantas ressalvas, né? Porque, às vezes, quando se compra um imóvel na planta, às vezes o cliente pode ficar um pouco inseguro. Sim. Então, quando você tem um suporte de uma instituição, do porte da Caixa Econômica, que é o principal banco imobiliário, né, do país, a gente consegue passar para o cliente essa tranquilidade de que, além de estar atrelado a uma construtora com a solidez da Constel, que tem 35 anos, tem esse aval e todo esse suporte da Caixa, né? Porque foi um financiamento muito robusto, foram 88 milhões. Então, isso demonstra realmente que a obra tem uma solidez, e isso consegue se ver também na velocidade da execução da obra, né? A gente hoje tem um ritmo de uma laje praticamente por semana.
Então, é um fluxo muito rápido, né? Assim, eu trazendo também a minha contribuição, eu vejo que, além de validar a credibilidade da empresa, porque só consegue isso quem tem credibilidade de fato, a gente traz o cliente para uma situação confortável, tanto da perspectiva de que ele vai receber, ao final daquele prazo, o imóvel que ele adquiriu na planta, quanto também de não exposição de caixa, porque eu entendo que esse cliente ele se enquadra na modalidade de crédito em incorporação, né? De obra em formato de incorporação. O fluxo é mais leve. Então, ele consegue ter um fluxo mais confortável, porque ao final da obra ele tem ali um saldo que ele pode ou quitar ou contratar em financiamento imobiliário, diferente de outras modalidades. Então, isso traz uma série de as condições benesses. para o consumidor são excelentes em relação a ele ter essa garantia, mas principalmente em relação ao próprio financiamento imobiliário no final, que ele ou ele quita com recurso próprio, mas a maior parte acaba fazendo financiamento bancário, você tem condições facilitadas para conseguir fazer esse financiamento por já ter uma instituição por trás e do porte da Caixa Econômica. E toda a assistência da própria Constel, né? Perfeito. Guiando esse cliente até a conclusão desse processo. Exatamente. É isso. E sobre o futuro, né? A gente está falando aqui de toda a trajetória, os próximos 35 anos, 40, tudo que a gente ainda pode esperar de Constel, que está por vir aí nos próximos anos. Eu sei que para agora já a gente está aí com novidades batendo a porta, mas o que é que a gente espera? Qual é o sentimento da Constel nesse momento tão festivo e para o futuro próximo? Nós presenteamos o mercado recentemente com o evento de 35 anos com o produto já novo na Candelária, que é o Skyline, né? Então, é um produto já que vai trazer, vai transformar novamente a região de Candelária. Estava precisando de novos investimentos, ela vai renovar a vista, ela vai trazer... É um dos pontos o ponto mais alto da cidade, né? Onde está inserido o terreno do empreendimento. Então, ele vai trazer novas perspectivas para a região e renovar aquela vista, aquele entorno, né? Então, como a gente tem muito essa característica, né? De trazer novos investimentos e transformar muito os entornos de regiões. E aí o Skyline vai trazer um produto com três, é um produto que tem três opções de planta, 147, 174 metros quadrados, né, 3 ou 4 suítes. Então, rooftop, com área de lazer também completa, você tem o deck gourmet, você tem projeto muito arrojado. O espaço kids, você tem a quadra poliesportiva, todo uma área de convivência também, com o paisagismo todo integrado com todas essas áreas, um salão de festa que tem toda uma integração com a área externa. O rooftop, que a gente já falou, com a vista maravilhosa, né? Com a experiência panorâmica da cidade, a panorâmica que você vê. Eu soube que desde do primeiro pavimento residencial já tem uma vista. Tem uma planta que já dá para ver o topo do Morro do Careca. Então, assim, é alto o terreno. É bem alto. É bem alto. Eu acho que assim, o Skyline ele chega para entregar para Candelária o que Candelária merece e já fazia tempo que estava precisando, né? Um empreendimento numa modalidade de incorporação, que tem um fluxo mais leve e com toda a robustez e a infraestrutura que o bairro já tem de todo o entorno, mas agora dentro do próprio condomínio, né? Então, eu acredito que tem tido uma aceitação muito grande e esperamos nós que seja um grande sucesso. Excelente. Falando no que vem, também a Depois, seguir, né? Depois disso, né? Mais para 35 anos para frente, não Sim, tão para com frente, certeza. mas a gente já tem um land bank e desenvolvimento de projetos que já passam de 500 milhões de VGV. Então, nos próximos 5 anos, a gente deve estar trazendo outros empreendimentos. Pode dizer a região, Leandro? Empreendimento de litoral, não digo exatamente qual litoral, mas empreendimento de praia. Empreendimento de praia e também dentro da cidade, né? Já com land bank, já com terreno já garantido e que tá para ser desenvolvido também para ser lançado nos próximos anos. Então, a gente tem um VGV de mais de 500 milhões pela frente para entregar para o mercado e ter aí a ajuda e a parceria dos corretores e imobiliárias e
claro, os consumidores para comprar nossos produtos. Leandro, dentro desse nosso bate-papo sobre expansão e perspectivas da empresa para o futuro, uma curiosidade fica. A Constel, ela tem pretensões, ela visualiza um mercado exterior fora do Rio Grande do Norte ou é uma empresa que ela realmente fincou a raiz e o foco dela é se manter somente aqui? O que é que vocês planejam aí para os próximos anos da empresa? Então, nossa raiz continua sendo o Potiguar, como a gente já falou. Nós temos um land bank de mais de 500 milhões, não tem para que eu pensar em estar saindo de onde é minha casa. Sim. Mas os movimentos de mercado acontecem, a gente tem que estar atento e caso apareça uma oportunidade muito interessante, é que a gente ainda vai discutir e analisar. Hoje não existe nada. O que a gente tem em discussão e dentro do nosso planejamento estratégico é observar outros segmentos, que inclusive já tivemos participando de alguns segmentos do segmento especificamente hoje, que está em destaque como uma oportunidade de negócio, que é o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está de olho nessa segmentação para talvez evoluir e crescer um pouco mais nesse tipo de segmento, mas ainda assim dentro do Rio Grande do Norte. Ainda não há nenhuma perspectiva para a gente sair do mercado e, como a gente sempre bate na tecla, nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui. Então, fortalecer ainda mais o que nós já temos aqui para que possamos crescer dentro do Rio Grande do Norte ainda mais. Isso é um ponto forte, eu acho, da Constel, né? Os donos, eles estão todos os dias na empresa, então é uma empresa muito acessível para se conversar com o diretor, né? Ter alguma negociação específica, e isso acaba sendo realmente uma vantagem competitiva que a gente não quer perder. Obviamente, como o Leandro disse, né? Está atento a oportunidades, mas a nossa essência é potiguar, e um ponto também que o Leandro comentou dessa diversificação é da gente ter realmente duas linhas, né? A linha Constel, que seria esse produto mais no perfil do Gemini, no perfil do Skyline, que é o que a gente tem tido agora de lançamento e lançamentos próximos, mas também ter uma linha na faixa 4, que nós temos uma expertise boa também nisso, e é um mercado pujante, né? Tivemos sucessos, né? Pode-se dizer, de vendas, pode-se dizer não, sucesso de venda que foram a linha Green Life, o Green Life Morgové e o Green Life Parnamirim, que foram produtos que entregaram muito mais do que se esperava e são a referência dentro desse segmento, né? Um Condomínios Clube que tem uma diversidade e uma procura também muito boa. E a gente pode dizer que foram dois marcos, né? Nas regiões onde eles estão inseridos, existe hoje a referência dessas regiões, são esses dois projetos. Sim. É muito bacana saber, e eu acredito que vocês estão certos nessa diversidade de apostar em segmentos distintos para complementar ali a empresa, né? E, sem dúvidas, ter muito sucesso. Essa faixa 4, ela veio realmente para abranger aí um mercado e ter um público um perfil ali muito definido e com potencial de compra muito relevante, né? É isso, eu acredito que temos um conteúdo muito bacana, foi muito rico ter vocês conosco aqui essa tarde, e que vocês possam voltar mais vezes e que em breve a gente esteja aqui falando dos próximos lançamentos, né? As portas estão sempre abertas. Obrigada. E agradeço realmente pela presença e a disponibilidade de vocês. E ficamos por aqui com mais um Band Imóveis. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.